Sendo o fenômeno da idiotice unissex, falaremos hoje da questão da namoradinha em ambos os sexos, né? Enfim, como é que funciona isso? O fulano ele começa a ter sentimentos estranhos com aquela coisa hormonal toda, né? Começa a sentir coisas diferentes em lugares diferentes. Começa a se sentir muito solitário, como se ninguém mais conseguisse entendê-la, prestar atenção nela, etc, etc. E também entra um grande nível de necessidade de aceitação, ao qual torna vulnerável a pessoa essa questão de tanto dessa questão dessa pressão social para se arranjar uma namorada, quanto essa questão imbecil de carência, não é? Então, o que acontece? A garota vai olhar o moleque, ele é um fortinho, pá, fala bem, ele vai chegar para ela, falar que ela é a garota mais linda que ele já viu, que ele nunca se sentiu assim, que ele a ama, etc, etc. Vai comer e depois vai embora. Isso que o moleque vai fazer. A menina vai fazer a mesma coisa, só não vai comer o moleque. O procedimento com a mulher é um pouco mais complexo. Meninas costumam ser mais sutis. Isso também nesse sentido. Então elas costumam ser mais manipuladoras, etc, etc. O homem ele é um pouco mais grosseiro. Então ele come e depois simplesmente esquece da menina e não fala mais com ela. A garota ela não trata o garoto dessa forma. Ela tende a ser tão ruim ao ponto dele querer terminar com ela, ou ela começa a traí-lo e foda-se. Mas, inevitavelmente, o princípio é o seguinte: a pessoa, ela no final das contas, não se importa com você, mas sim com o que você dá em relação a ela. No caso, o prazer e satisfação sexual e também emocional. Então, assim que você para de trazer essa satisfação, o sujeito vai embora. Isso pode acontecer também no sentido de que você acaba sendo uma reserva de satisfação emocional. Isso acontece muito com os garotos, que no caso eles ficam orbitando uma menina que não vai nunca dar para eles, nunca namorar eles, mas que ela obtém deles uma satisfação emocional e eles obtêm dela uma esperança vazia que de certa forma satisfaz o desejo deles, porque eles estão sempre pensando: um dia eu como ela, um dia eu como ela, um dia eu como ela, mas esse dia nunca vai chegar. Isso é muito comum com garotos. Com garotas é mais esse princípio do cara, ele chega e fala que ama, fala várias coisas nesse sentido. E o primeiro namorado para a menina ele é bem importante, porque ela tende a... Os dois, na realidade, eles tendem muito a se abrir no primeiro relacionamento, exatamente por conta de ser essa coisa do novo, tal, etc, etc. Mas no final eles só não sabem o que estão fazendo e um quer comer o outro, mas de jeitos diferentes, né? Porque, vamos lá, o moleque ele quer namorar a menina, ele quer namorá-la por quê? Porque ela traz uma satisfação mecânica para ele, uma satisfação emocional, uma satisfação dos desejos. Não é um namoro em si, não é uma relação de homem e mulher em si, é simplesmente uma punheta com ajuda, né? Porque fundamentalmente não significa nada além disso, de uma satisfação mecânica praticamente. O garoto que ele fica sendo o garoto que fica orbitando a garota, por exemplo, ele também acaba sendo somente uma tentativa de satisfação dos próprios desejos, que são, no caso, esses desejos de natureza sexual e emocional, essa carência e esse tesão. E, bem, aqui nós entramos numa coisa que existem pessoas... A maior parte das pessoas no mundo são ruins, né? Como eu já disse anteriormente, a maior parte das pessoas é pro inferno e a maior parte das pessoas é escrava dos próprios desejos. Então, esse tipo de gente, tanto o homem quanto a mulher, eles vão mentir pra caralho, vão enganar pra caralho, sempre tendo em vista o objetivo final e único de satisfazer seus próprios desejos. Ou seja, quando o cara fala que te ama, ele provavelmente te ama. Quando a menina fala que te ama, a mesma coisa. Simplesmente porque eles querem se satisfazer. Tá bom, tem essa questão. E acaba que quando esse tipo de coisa acontece, acaba criando muito ressentimento entre os sexos. Então a menina ela não quer mais chegar perto de homem, o moleque não quer mais chegar perto de mulher porque conheceu uma vagabunda ou um vagabundo. E acaba criando essa rixa, esse desgosto em relação ao gênero oposto, que é algo bastante triste. Mas então como é que funciona? Como é que percebe que a outra pessoa realmente gosta de você? Muito simples, pelas atitudes. É pelo que se faz, não pelo que se fala. Em relação a tudo. Tudo, absolutamente tudo funciona com esse mesmo princípio. É sempre sobre o que se fala, perdão. É sempre sobre o que se faz e nunca sobre o
que se fala. Se a menina fala que quer um namorado como você, etc, etc, mas nunca te namora, é porque ela está mentindo. Se o moleque ele fala que te ama, mas a única coisa que ele faz é ficar perto de você, assim, o moleque pode ser mais sórdido, porque ele no começo vai ser um doce, vai dar presente, vai falar que ama, vai ficar colado. Mas assim que ele começar a ter espaço suficiente, conseguir o que quer, ele simplesmente vai fazer o carnaval na cabeça da desgraçada menina. Enfim, mas como eu disse, é sempre o que se faz, não o que se fala. E é algo que é absolutamente esquecido. Então, nós temos esses casos Tá certo. Mas a questão é, por que isso acontece? Muito simples. Se perdeu a noção central do que significa ter um relacionamento. Se perdeu a noção central do que significa estar apaixonado, ser homem, ser mulher, certo? Como eu já disse anteriormente, o ápice da masculinidade, o ápice da feminilidade é a paternidade e a maternidade. O fim do último da existência do ser humano é esse, sabe? Quando você descarta isso, você acaba descartando boa parte do propósito das coisas. Então, quando se procura uma mulher, não se procura uma mulher gostosa ou que tenha os peitos grandes o suficientes ou qualquer outra coisa desse gênero, mas sim se procura uma mulher que seja uma boa mãe para seus filhos. Da mesma forma, a mulher ela deve procurar um homem que seja bom pai para os seus filhos. Não que seja gostoso o suficiente, apesar da gostosura ser um dos fatores cruciais para isso. Porque o amor é uma junção dessa vontade transcendente e a vontade de comer. Tem que haver um equilíbrio entre esses dois fatores. Mas, enfim, quando você perde essa noção, acaba sobrando só as questões mais superficiais a respeito da relação, que seria no caso a questão sexual ou emocional relacionada à carência. Então o moleque e a menina eles vão ser basicamente dois macacos jogando cocô um no outro para tentar acasalar, ou aqueles passarinhos engraçados que fazem danças de acasalamento. Não é nada mais que isso, sabe? No final das contas o bicho trepa e vai embora, com exceção de algumas espécies como os periquitos, os papagaios, que tem um parceiro só durante a vida. Os patos também têm, se não me falha a memória. Enfim, então acaba que essa coisa chamada relacionamento que as pessoas acreditam estar hoje em dia não é um relacionamento de fato, mas sim uma conveniência de desejo mútuo. Mas olha, perceba um negócio, mesmo que você não queira ter filhos, essa regra ela é importante, sabe? Porque você está levando a questão ao extremo, ao ponto mais crucial. Mesmo que você não queira ter filhos, ou que não possa, ver por esse ângulo significa que você pode levar aquele relacionamento até as últimas consequências. Que se não for o caso, fica complicado. Essa coisa de eu vou mudá-lo, eu vou transformá-lo e tal, funciona. Não vou dizer que não funciona, porque alguns raríssimos casos até pode rolar alguma coisa nesse sentido. Mas só que na maior parte das vezes é só você estando apaixonado por algo que não existe. Por exemplo, eu vou tirar essa menina do Discord. Ela não vai sair do Discord, ela gosta de ficar recebendo cantada dos moleques da internet porque ela precisa alimentar o próprio ego e se sentir gostosa, sabe? Então, bicho, esses relacionamentos modernos dizem muito mais a respeito do que a própria pessoa acha a respeito dela mesma, o que ela quer, do que a construção de alguma coisa de fato. Antigamente se namorava para casar, e essa é a função do relacionamento, é criar uma família, né? O Kafka, por exemplo, ele tratava a família como a forma mais alta de independência e de maturidade. O Kafka, que era um homem bastante melancólico e de certa forma até cínico, né? Naquele sentido que ele escreve o mundo burocrático, qual era o mundo que ele entendia bem, afinal de contas ele era um burocrata. Essa realidade essa realidade que é a família como independência, etc, etc, foi simplesmente extinta. Essa realidade da família como ápice da independência, etc, foi simplesmente extinta, foi simplesmente ignorada e negligenciada, extirpada, acabou-se com isso. Ao ponto que você entende a família como um sistema de opressão. Então é foda, bicho. Mas essa a questão que deve ser retornada, que eu quero arranjar um bom pai para os meus filhos, eu quero arranjar uma boa mulher para os meus filhos, independentemente se você queira ter filhos ou não. Essas são as últimas consequências. E se você quer levar sua vida com alguém, você tem que levar em conta também as últimas consequências, sabe? Se você se importa demais com sexo, se você se importa demais com esse tipo de coisa, o problema é seu, né? As coisas não vão mudar nesse sentido. Não é à toa que tem tanta menina chegando aos 30 e tantos anos, ou moleque ressentido, exatamente por conta de não ter conseguido um relacionamento. Ambos
nesse sentido, sabe? As pessoas, elas, quanto mais velhas, elas vão se arrependendo. E tem esse discurso besta de que, para você aproveitar a vida, você precisa... Pra que casar? Você tem que aproveitar a vida. Esse discurso imbecil que é de boomer, basicamente. Que o boomer era a geração que levava o filho para ter a iniciação no mundo masculino, ele levava o filho num puteiro, ou numa coisa de strip, qualquer bobagem dessa aí. Enfim, essa geração, ela não tem moral alguma para falar a respeito de coisa nenhuma. Enfim, essa geração de merda, ela costuma aconselhar a gente nesse sentido. Pra que casar agora? Você vai perder a melhor fase da sua vida. Bom, se eu quero arranjar o amor da minha vida, eu vou querer passar a melhor fase da minha vida com essa pessoa. Se eu não quisesse... Porra, que pensamento de merda. Você tá passando a melhor fase da sua vida. Vamos supor que você arranjou o amor da sua vida também. Você não vai passar... Você não vai aproveitar com essa pessoa. Você vai fazer outra coisa. Vai dar pra meio mundo de gente. Depois vai voltar, meu amor, sei lá o que, sei lá o que. Ou seja, você não demonstrou ter resiliência, você não mostrou ter uma maturidade, um controle grande a respeito dos seus desejos. Você simplesmente se mostrou um macaco. E a gata abriu a porta e entrou aqui. Oi, preta. Exatamente. Enfim, continuando. A gata agora tá aqui. Esses boomers, eles tendem a dar esses conselhos de merda. Mas no final das contas, eles são uma geração bastante caótica, né? Eles foram a geração mais esquerdista, eles foram a geração com mais contato com a revolução sexual, afinal de contas eles foram a geração hippie, acabou influenciando muito as outras gerações. Então nós temos essa geração imbecil que tenta nos dar esse tipo de conselho de merda. A geração que foi a geração hippie, a geração que foi a geração mais esquerdista, a geração que teve o maior contato com a revolução sexual. Se você seguir o conselho desse tipo de gente, meu filho, você vai acabar sendo um hippie da geração da revolução sexual por contaminação, praticamente. Entendeu? Que é uma existência de merda. Enfim, e como eu já disse anteriormente, o amor ele é algo que necessita muito sacrifício, que é algo que é esquecido pelas pessoas hoje em dia. Completamente esquecido, completamente negligenciado, o sacrifício e o trabalho. Então, o conselho que eu posso dar para esse pessoal é não escutem essas pessoas. E se vocês querem de fato ter uma família, se vocês querem de fato ter um relacionamento, se desenvolvam para isso, se desenvolvam a si mesmo e procurem alguém que corresponda a isso, sabe? A noção de curtir a vida é uma noção que não quer dizer nada, tá? Você vai curtir a vida fazendo o quê? Viajando, trepando com todo mundo, e no final, o que isso te gerou? O que isso trouxe a você? Você não empreendeu, você não aprendeu, você não fez nada. A única coisa que você fez foi gozar algumas vezes, usar droga e ver lugar novo. Mas no final das contas, sua vida continua a mesma, você continua o mesmo, você não evoluiu nada. Por isso que é um conselho tão prejudicial e tão idiota, sabe? E é um conselho que ele acaba caindo muito facilmente nas graças do pessoal mais novo, porque as pessoas mais novas são idiotas, por definição. Enfim, quando vocês for procurar alguém para se relacionar, pense se esse companheiro aí vai ser um bom pai para os seus filhos, essa companheira aí vai ser uma boa mulher para os seus filhos, uma boa mãe. Pô, confundi de novo. Porque se você não levar as coisas nesse sentido, vai ser um trem perigoso.